toda a glória é dado a Ele, porque somente Ele merece todo louvor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero cumprimentar a santa e bendita amada noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Amém? Amém. Sem perca de tempo, abre as suas Bíblias comigo, que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 38 e do verso de número 10. Jeremias, capítulo 38 e do verso de número 10. Enquanto a igreja do Senhor procura, quero deixar aqui meu agradecimento, primeiramente a Deus, por ter dado a graça e a oportunidade de estar aqui, e também ao anjo anfitrião dessa igreja, desse grande congresso, simpósio, que Deus venha abençoar a sua vida, pastor Alexandre, a sua família, e os pregadores que ministraram a palavra de Deus ontem e que vão ministrar a palavra de Deus hoje, e amanhã de manhã, e amanhã à noite, e domingo de manhã, e domingo à noite. Que Deus venha usar poderosamente a todos. Leamos a palavra do Senhor Jesus Cristo, que fala assim, Jeremias capítulo 38 e do verso de número 10. Então deu ordem ao rei Abed-Meleque, ao etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira a Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. E tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. Amém? Pode tomar os assentos, quem pode, assim faça, adorando e exaltando e bendizendo todo aquele que fala conosco cada vez mais. Quando eu olho para este texto sagrado e quando eu olho pela palavra desse homem chamado Jeremias, esse homem chamado Zedequias era um homem, um rei, que a qual estava em Israel reinando, e a palavra que ele fala, Abed-Meleque, tira o profeta do calabouço antes que morra. Ele reconhece que Jeremias era um profeta chamado e escolhido por Deus. Nós olhando para o texto sagrado do Novo e do Velho Testamento, a Bíblia relata em vários nomes dos profetas que a qual o Senhor escolheu, o Senhor a levantou com autoridade e graça. Porque não citar o profeta Isaías, profeta Elias, profeta Eliseu, que a qual o Senhor a levantou com graça, a levantou com unção. O profeta Eliseu, todo mundo sabe que foi um profeta que Deus usou tremendamente, e o profeta Elias, que Deus deu para ele a autoridade santa de vida. E também o profeta messiânico Isaías, que a qual anunciasse o evangelho e a vinda do Senhor Jesus Cristo. E olhando mais profundamente, não podemos esquecer, pregadores, de um profeta chamado João Batista, que a qual pregava e anunciava o reino de Deus e o caminho do Senhor Jesus Cristo. E também olhando para o profeta Ageu, e assim como Deus a levantou. Mas quando eu olho para esse texto, a minha alma, o meu coração se alegra, e eu vejo para dentro da palavra esse profeta chamado Jeremias, como citado e conhecido como um profeta chorão. Mas antes de Jeremias ser chamado e convocado pelo Senhor, ele tinha uma promessa desde o ventre de sua mãe. Jeremias não vinha de uma linhagem de profeta, e nem tampouco de uma linhagem dos levitas. Jeremias vinha de uma linhagem de um sumo sacerdote, porque seu pai Ezequias era um profeta, era um sacerdote escolhido e levantado por Deus. Mas como o Senhor tem coisas extraordinárias e magníficas, e santa e poderosa, que nem os anjos que estão no céu não entendem, não compreendem o que Ele quer fazer. Somente Ele faz, e somente Ele vai fazer na vida de cada um que Ele quer.
E quando eu olho para esse texto, o único que eu vejo como profeta Samuel, que o Senhor levanta para três cargos, como sacerdote, profeta e juiz. E olhando para Jeremias não é diferente, Deus levanta ele como profeta e também como sumo sacerdote, porque aprendeu ali com seu pai como ser sacerdote. E também posso dizer que Deus levantou ele como juiz, porque ele assim falava as coisas do Senhor Jesus. Mas antes de Jeremias ser chamado, o seu pai Equias era um homem que sempre estava na presença, adorando, exaltando e louvando ao Senhor que vive e reina para sempre. E quando o seu pai olhava e contemplava na terra dos profetas, que Deus usava os profetas, e na casa dos levitas, que Deus usava os levitas, o Senhor olha do céu e diz: eu tenho que levantar alguém para usar com autoridade, graça e poder nessa terra, para falar com o rei, porque está muito ao contrário, desobedecendo a minha voz. Zedequias era um rei que não escutava, mas quando o Senhor olha para ali, para aquele lugar, na terra dos profetas, ele veja que não tem ninguém agraciado que ele possa levantar com autoridade. A Bíblia vem dizer que o Senhor olha para a casa dos levitas e não vê ninguém também, mas quando ele olha para a casa dos sumos sacerdotes, Euquias, ele veja uma criança nascendo e crescendo, e começa a olhar com um olhar poderoso e tão magnífico, que ele olha e disse: aí está meu projeto. E quando Jeremias nasce, o seu pai Euquias, o sumo sacerdote, começa a ensinar a ele como se comportar como sacerdote, porque o sacerdote entrava no lugar do santo dos santos para adorar a Deus. Naquele tempo, o sacerdote, quando adorava ao Senhor, quando alguém queria oferecer alguém para o Senhor, eles tinham que falar com o sumo sacerdote, e o sacerdote levava até Deus, e Deus respondia sim ou não. Mas chegando o momento, a hora, o Senhor fez ao contrário. Ele pegou e disse: vou levantar o filho de Euquias como profeta. E muitas vezes, quando o Senhor a levanta, a escolha é dele, a chamada é dele, e ele sabe o que está fazendo. Quando Jeremias cresce em certas alturas, o seu pai Euquias está faceiro, que vai sair dali com a porção sumo sacerdote e ser ali no lugar do seu pai um sacerdote. Mas quando ele vai para a tenda para receber a roupa sacerdotal, quando ele vai receber a roupa sacerdotal, o seu pai, todo mundo lá está esperando para o lado de fora da tenda, Jeremias sair vestido com a roupa sacerdotal. E Jeremias chega pela manhã, chega à tarde, e Jeremias, quando está ali, o anjo do Senhor, ou o próprio Deus, desce na tenda e disse para ele assim: você não será um sumo sacerdote, mesmo que você foi instruído, aprendeu, e é da terra dos sumos sacerdotes, mas você será profeta. Então ele olhou Jeremias e disse: por que eu serei profeta? Porque não sou da linhagem dos profetas, porque eu não sei falar, não sei nem como dizer, e nem como profetizar. Quem és tu? Eu tenho comigo que o Senhor olhou para ele e disse: eu sou Deus de Abraão, Isaque, Jacó, de Moisés, Elias e Eliseu. Eu sou Deus de Isaías, Deus de Ismael, e sou Deus de seu pai. E quando ele começa a olhar, Deus começa a falar com ele. Ele começa a dizer: mas Senhor, eu não sei o dizer, eu não sei o falar. E então o Senhor olha para ele e disse assim: fui eu que te escolhi, fui eu que te chamei, antes que tu nascesse, eu te escolhi no ventre da madre, te dei pelo teu nome, e tu és meu. Quando Jeremias escuta a voz do Senhor, eu creio que Jeremias saiu marchando do templo, e quando ele sai do templo, abre a cortina, o seu pai Euquias, todo mundo lá fora esperando Jeremias sair vestido com a roupa sacerdotal, mas Jeremias com a mesma veste que ele entrou, ele saiu. E quando o seu pai olha, ele olha com os olhos assim tristes, dizendo: o que tu fez, meu filho? E quando ele chega perto do seu pai, abraça e disse: pai, eu não vesti a roupa sacerdotal, porque quando eu fui vestir, meu papai, desceu um homem de branco e disse assim, que ele era Deus de Abraão, Isaque, Jacó, de Moisés, de Elias e de Eliseu, e também disse que era teu Deus. Então o seu pai podia entender que o Senhor estava com
com ele ali no Santo dos Santos. E quando o Senhor falou com ele, ele recebeu a autoridade de profeta. Ele disse: Pai, o Senhor disse que você é o profeta, o martelo, e você é a boca nessa nação, e que Deus vai me usar muito aqui neste lugar. Os filhos dos profetas escutaram e disseram assim: como é que Jeremias vai pregar como um profeta e profetizar, que ele não aprendeu? Ele aprendeu como ser sumo sacerdote, mas não aprendeu como ser um profeta. Mas não sabendo eles que quem dá sabedoria, o entendimento, o conhecimento é o Senhor que vive e reina para sempre. E quando eles olham para Jeremias, eles estão olhando com os olhos carnais, eles não estão olhando com os olhos espirituais. E muitas vezes é assim comigo e com você. Na nossa vida nós temos a nossa família, nossos filhos e as nossas filhas. Temos sonhos, temos projeto para eles. Quando eles nascem, nós ensinamos eles a gatinhar, ensinamos eles a caminhar, é a natureza. E quando eles crescem, nós queremos ver eles estudar, aprender e ser melhor que nós. E de repente se formar, ter a melhor formatura e até mesmo fazer o vestibulário e chegar um tempo, ter o melhor emprego e também viver uma vida boa. Todo pai, toda mãe sonha de um filho, de uma filha, construir a sua família, ou seguir o seu exemplo de um pregador, de um cantor, ou até mesmo de uma pessoa que ora, que jejua, que se consagra. Assim é na vida nossa. Os senhores e as senhoras que aqui estão, imaginam isso aí para os seus filhos, para as suas filhas, o projeto. E quando nós projetemos isso, os nossos sonhos vai longe. Mas aquele que está acima desse teto, acima da nuvem, acima de tudo que nós vemos, os pensamentos dele é diferente, é ao contrário. Eu quero aqui, já entro na palavra, abrir parênteses. O meu tempo que comecei o evangelho a pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, o Senhor me levanta com autoridade, graça, unção. Eu gostava de escutar os pregadores, de ministrar a palavra do Senhor, mas um certo tempo eu entro dentro de uma igreja e ali escuto um pregador pregar com eloquência, com poder e graça, e eu digo: Senhor, como é bonito ouvir a tua palavra. Mas eu olho aqueles cantores também cantar e digo: Senhor, como é bonito ver eles cantar e louvar o seu nome. Eu quero ser um cantor, eu quero aprender a cantar. E o Senhor olha do céu e disse: não te darei o dom do louvor, mas te darei o dom da palavra. Quando eu termino de pensar, Deus levanta o profeta que está pregando, aponta o dedo e disse assim: que grande obra ele tinha comigo, mas quando chegaria um ponto, ele ia requerer de mim uma joia. Eu não entendia e não compreendi naquele momento. Passando certos tempos, eu estava levando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Em 2004, em 2007, eu disse: Senhor, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, Senhor, de assim reconhecer e conhecer o teu profeta, pastor Idecaso Takayama. O sonho brotou, eu vi ele pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, a mensagem poderosa, e uma mensagem que penetrava dentro da alma e do coração e da nossa vida. E quando eu termino de pensar, Deus usa outro profeta e diz assim: chegará o momento que eu te colocarei junto com ele no mesmo altar, mas não será em qualquer altar, vocês pregarão junto. Mas quando se cumprir isso, meu filho, uma joia eu vou querer de ti. E ali eu continuei a pregoar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Passou 2008 e 2010, quando chegou no ano 2023, o ano passado, eu estava pregando num congresso, e quando eu vejo o pastor Idecaso Takayama chega, prega a palavra, sentimos a presença do Senhor Jesus Cristo. Aí eu já estou casado, tenho família, tenho filhos, e tenho meu filho com 13 anos de idade. E quando comecemos a conversar, o pastor Idecaso Takayama senta no meu lado e faz uma oração, entrega algo de Deus para mim. E quando ele tira ali, tiramos uma foto, eu olho para o meu filho que está junto comigo, e na mesma hora veio o Espírito Santo de Deus e diz assim: agora eu quero. Passando 3 meses, eu pronunciando a palavra do Senhor Jesus Cristo, em uma vigília, quando estava pregando a palavra do Senhor, Deus usa um vaso, me abraça, e o vaso diz assim: te darei graça, te darei unção,
porque daqui uma semana vou levar o que eu te pedi. Passando uma semana, o Senhor nosso Deus recolhe o meu filho mais velho, e eu pude entender que é o trabalhar de Deus, e não é o meu pensar. E quando o Senhor recolhe o meu filho, eu chego e abraço ele, e digo: meu Redentor, tu vive e reina para sempre, porque o meu sonho era ver o meu filho pregar a palavra de Deus, o meu sonho era ver meu filho crescer, ter uma família, ou de repente ser um juiz, ou um advogado, um homem bem sucedido. Mas quando aquele que vive e reina para sempre faz a escolha, não tem ninguém escapar dele, porque somente ele sabe o que ele está fazendo. E quando a prova bate em nossa porta, quando ele prova, é porque ele nos ama, e quando ele nos ama, é porque ele quer nos salvar. Só quem acredita, levanta a sua mão e dá um brado de glória. E quando estava ali o profeta Jeremias ali a fazer as coisas do Senhor Jesus Cristo, muitos já começaram a dizer: como é que ele vai profetizar, porque ele não é profeta? O Senhor olha do céu e disse: vocês estão enganados, porque quem está escolhendo ele sou eu. E quando Jeremias começa a profetizar, começa a dizer, começa a falar, muitos já começam a perseguir ele, até mesmo começa a levantar calúnias contra o profeta do Senhor Jesus Cristo. Mas chegou um período que o Senhor levanta ele, que ele profetiza contra Ezequias, quando estava reinando ali em Israel, e quando ali muitos armaram para derrubar Jeremias, ele disse: leva Jeremias, prende Jeremias, larga Jeremias dentro do calabouço, dentro do poço. E se fosse para olhar para esse texto, desse tema, eu diria assim nesse texto: mesmo no poço ou no calabouço, ainda jamais deixaremos de nós ser profeta. Jeremias, mesmo no poço, ele jamais deixou de ser profeta, ser escolhido de Deus. Eu tenho comigo que quando Jeremias estava no poço, ali atolado na lama, o Senhor olhou do céu e disse assim: pode ficar tranquilo, meu filho, porque eu vou te arrancar, vou te tirar dali. Na mesma hora o Senhor faz Ebed-Meleque lembrar, e Ebed-Meleque vai até o rei e disse: porque fizeste isso com o profeta Jeremias, que nada fizeste mal ao rei. E o rei, reconhecendo que ele tinha errado, ele disse: então vai, toma contigo 30 homens e tira o profeta Jeremias lá do calabouço antes que ele morra. E quando Ebed-Meleque recebe essa ordem, ele toma consigo 30 soldados, e quando ele chega no poço, olha para baixo, Jeremias está lá. Eu tenho comigo que Jeremias não estava preocupado o que podia acontecer, e nem tampouco chorando, angustiado, porque Jeremias conhecia o trabalhar de Deus. Eu tenho comigo que Jeremias disse: Senhor, se eu estou aqui, tu está comigo. Quando ele olha para cima, Ebed-Meleque grita e diz assim: tu está aí, profeta? Ele disse: sim. Não se preocupa que nós vamos te tirar daí. Quando Jeremias escuta essa voz, ele sabe que o Senhor já está trabalhando. Muitas vezes na minha vida, na sua vida, na nossa caminhada, muitos espinhos, muitas calúnias, muitas perseguição, muita deflamação, muitas pessoas olhando para mim e para você e dizendo que a nossa vida não vai prosperar, e tão pouco vamos chegar ao lugar nenhum, que as promessas de Deus não vai se cumprir. Já largaram eu e você, nós dentro de um calabouço, dizendo: vamos largar eles aqui, porque nada vai, ninguém conseguir ver eles e nem elas, porque vão esquecer dele e esquecer dela. Mas eles não sabem que aquele que olhou para Jeremias e disse assim: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, tu és meu. Ele escolheu você, e você está aqui nessa noite, mesmo doendo, machucado, ferido, com palavras de dor, palavras de sofrimento, palavras que muitas vezes feriram a tua alma e o teu coração. Mas você está num poço há 1 ano, 2 anos, há 3 anos, há 10 anos, ou até muito mais, ou uma semana, mas você está de joelho dobrado num poço, na lama, e dizendo assim: Senhor, mesmo num poço, mesmo gemendo, mesmo sofrendo,
dizendo: mesmo chorando, eu sei que a tua promessa há de cumprir na minha vida. E quando essa promessa se cumprir na sua vida, aqueles que tentaram te derrubar, te calar, ou até mesmo defamar o seu nome, eles vão olhar, vão ter que orar por você, vão ter que jejuar por você, vão ter que reconhecer que você é profeta, vão ter que dizer certamente: quem escolheu, quem levantou a cada pregador que está aqui, vai pregar amanhã e depois da manhã, foi aquele que vive e reina para sempre. Se você acredita, levanta da sua cadeira e dá um brado de glória para ele. Alastecandorovacinderei, alamangassandarai. E quando Jeremias sai do calabouço e Abed-Meleque está ali tirando ele, o rei disse: vem até mim e fala o que Deus manda tu dizer. Ele disse, sem medo de errar: o Senhor manda tu se consertar, mas se tu não se consertar, você vai sofrer muito com a sua família. E quando ele começa a falar para o rei no átrio, Nabucodonosor vem e toma ali. Mas quando faz tudo o que tem que fazer, levar o povo a cativo, mas a Bíblia vem relatar que o rei disse assim: só não leva o profeta Jeremias, deixa o profeta Jeremias, porque não queremos complicação, porque ele é profeta, porque ele profetizou a ruína de Ezequias. E quando ele deu essa ordem, ele pegou e começou a falar naquele lugar. E quando ele fala, Jeremias está cheio da presença, da graça do Senhor. O que acontece naquele momento? Abed-Meleque, que ajudou Jeremias a sair daquele calabouço com a presença, com a graça do Espírito Santo de Deus, ele é abençoado, ele é agraciado por Deus. Eu quero dizer para você, muitas vezes na sua vida, as pessoas estão dizendo assim: por que orar demais, por que jejuar demais, por que ajudar muito aquele irmão, ajudar muito aquela irmã, por que você está fazendo isso? Você não terá recompensa. De repente, do homem e da mulher você não vai ter, mas se você tem os olhos espirituais, como o Senhor dá para nós, você já ajoelha, jejuma e ora, se consagra para ele, dizendo: Senhor, se eu não prego, usa ele para pregar. Senhor, se eu não canto, usa ela para cantar, porque assim o Senhor se agrada, e o Senhor lhe olhará do céu e abençoará a sua vida e a sua família, e a coroa no céu será linda e tão bela, porque a recompensa quem dá é aquele que vive e reina para sempre. Se você acredita, dá um glória para ele, porque ele merece toda a exaltação. Porque quando sai Jeremias e ali acontece tudo aquilo do calabouço, o rei Zedequias foi preso, e ali o Nabucodonosor tomou a conta. E quando ele tomou conta daquele lugar, muitos começaram a ficar espantados: por que o profeta Jeremias não foi preso, não foi junto a cativo? Eu quero dizer para você, aquele que é profeta, aquele que é escolhido, aquela que é escolhida de Deus, pode passar o que acontecer, mas lá na outra cidade, no outro estado, muitos vão dizer assim: eu deflamei ele, eu machuquei ele, machuquei ela, deflamei ele, mas não vamos mexer mais com ele, nem com ela, porque tem Deus na vida dele. Eles vão dizer assim: vamos deixar quieto, porque aquele e aquela é profeta do Senhor Jesus Cristo. E quando a nós temos a chamada, a essência de Deus, ninguém vai nos derrubar, mas só tem uma coisa: não murmure, mas persevere. Se está no calabouço, o Senhor vai olhar do céu, pastor Alexandre, e vai dizer assim: sabe o que ele vai dizer? Espírito Santo, o que, meu Deus? Vem aqui um pouquinho, o que é? O que está acontecendo? Os teus filhos estão no poço. O que acontece, Senhor? Toma aqui contigo 40, 50, até 1000 querubins e tira eles do poço, porque eles são meus escolhidos. E se você está no poço nessa noite, eu tenho uma palavra do céu para você: você é escolhido. A tua história ninguém vai apagar, a tua chamada ninguém vai apagar, a tua família ninguém vai destruir. Quem vai restaurar e quem vai constituir é aquele que vive e reina para sempre. Se você se acredita, se coloca de pé e começa a dar glória, 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 glória. Se coloca de pé, começa a dar glória, 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 glória. Mesmo no calabouço, mesmo ali sofrendo, mesmo no poço, você jamais deixará de ser profeta. Se Deus tem promessa na sua vida,
persevera e continua. Se Deus tem chamada na sua família, creia, porque Ele vive e reina para sempre, porque Deus vai mudar o teu cativeiro, Deus vai mudar a sua vida. Deixa o que falar mal de ti, mas prega a palavra, persevera, continua, porque Deus é Deus e Senhor dos senhores. Se você acredita, feche os seus olhos e começa a adorar aquele que vive e reina para sempre, e dá glória a Ele, porque Ele merece toda a exaltação para sempre.